Amém? Que a graça e a paz de Deus esteja nas suas vidas. As crianças podem estar seguindo para a sua salinha, para a ministração para cada um deles específica. Aleluia. Que bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos, para falar daquilo que nos traz a este lugar, que é o nosso Deus. Amém? Amém? Quantos aqui estão reunidos nesta igreja por causa do Senhor Jesus Cristo? Levanta a sua mão. Bate palma aí para Ele. É para Ele, não é para mim. Aleluia. Nesta manhã gostaria de ministrar para você aquilo que Deus tem falado no meu coração. Estava preparando a mensagem, Deus ministrou algo interessante. Eu gostaria que você depositasse a sua atenção. Desligue-se do celular, desligue-se dos problemas, das contas para pagar no dia de amanhã. Esqueça disso. Você veio a esta igreja, você veio a este lugar querendo receber uma palavra de Deus, recebendo um rema na sua vida. Por isso, se dedique, se coloque a ouvir aquilo que Deus quer falar com você nesta manhã, porque eu sei que Deus quer falar com as nossas vidas. Amém? O texto que eu vou ler é um texto que foi escrito lá 2000 e poucos anos atrás, mas ele ainda continua vivo nos nossos tempos. Um texto onde Jesus se depara com a corrupção. Quantos aqui têm visto a corrupção do nosso país? Levanta sua mão. Quantos têm visto a corrupção dos nossos irmãos, colegas, pessoas conhecidas, desconhecidas, em todos os lugares? Nós sabemos que a corrupção tem adentrado o coração das pessoas, dos seres humanos, dos nossos irmãos, colegas e conhecidos. E nesse texto, Jesus se depara com uma situação na qual ele toma uma decisão de purificar o templo de Deus. Diga comigo, Deus decide purificar o seu templo. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus capítulo 21, verso 12. Estou na NVI. Você que não trouxe sua Bíblia pode acompanhar no telão, no seu aplicativo. Ou na leitura que eu vou estar fazendo. A palavra de Deus diz assim, do 12 ao 17. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres das leis viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram, não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus respondeu, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, sucintas louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nessa manhã te pedimos, Espírito Santo, fica à vontade neste lugar, fica à vontade no meio de nós para falar aos nossos corações, para que não seja o racional humano, que não seja a filosofia, que não seja nada a não ser o Senhor, que possa tocar os nossos corações, as nossas vidas, as nossas mentes, para que sejamos transformados pelo Teu poder, pelo Teu sangue e pela convicção que o Espírito Santo traz da palavra da verdade. Fica à vontade neste lugar e abençoa as vidas de cada um dos irmãos aqui presentes, no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto nos lembra que Jesus havia passado sobre ali o templo, ali onde era o lugar onde os judeus, os gentios, de certa forma, vinham juntos para adorar ao Senhor. E a corrupção se adentrou até mesmo aquele lugar. Se você estudar a estrutura do templo, né, de forma física,
muito diferente dos nossos templos hoje em dia, onde normalmente há um salão grande e várias outras salas adjacentes. Ali o templo antigo havia pátios enormes, era uma estrutura muito grande para receber todos os judeus e todos os homens que haviam aceitado a salvação através de Deus, Jeová, o nosso Deus Todo-Poderoso, que vinham a Jerusalém trazer sacrifícios. Se chegando a trazer esses sacrifícios e cultuar ao Senhor, havia um lugar chamado de pátio, o primeiro pátio ali, onde os gentios poderiam adentrar aquele lugar. Diferente da nossa reunião, lá os homens e as mulheres entravam em lugares diferentes, dependendo de onde eles estavam, devido àquilo que as leis diziam. A regra dizia que as mulheres podiam até um certo lugar e os homens poderiam adentrar até o segundo pátio, até os outros lugares onde faziam sacrifícios, para trazer ali o perdão sobre os seus pecados ou agradecimento pelaquilo que Deus havia feito. Mas ali a palavra cita um pátio onde os gentios podiam entrar, ali ficavam na porta os saduceus, os fariseus, os homens da lei, olhando a população, muitos deles trazendo ensinamento, mas também muitos homens, como a palavra de Deus diz, fazendo câmbio de moedas, fazendo a venda de animais para que eram ser levados ao sacrifício, para que eles pudessem louvar ao Senhor, porque naquela época eles só poderiam cobrir os seus pecados ofertando ali uma pomba ou ofertando uma novilha. Mas naquela época também havia dificuldade que não tinha um carro, não tinha caminhão, as viagens eram muito longas. E acontecia que muitas pessoas vinham de muito longe trazer oferta em Jerusalém, porque eles sempre tinham que vir trazer oferta em Jerusalém. E eu não sei quantos de vocês já andaram muitos quilômetros a pé, vamos colocar aí, alguns gostam de uma caminhada boa, de vez em quando o Bruno vem lá da casa dele, lá dos bairros fechados, lá da Gleba até a igreja de a pé, que para mim não me pega, não vai ver eu andando lá daquele lugar para cá, porque eu moro pertinho, então não vai me pegar. Mas andando aí 20, 30, 40, 60, 80, 160, uma semana, 2, 3, um mês, 2 meses andando, 3 meses, 4 meses, 5, 6 meses, mais de um ano andando para ir ofertar no templo em Jerusalém. E uma coisa é você andar sozinho ali com sua família, uma trupe de gente andando numa viagem para levar. Mas quanto mais difícil é você levando todos aqueles animais para ofertar o sacrifício. Imagina você viajar 1 ano com um cordeiro para chegar no lugar para ofertar o sacrifício. Não sei quantos vocês sabem, esses tempos atrás, lá no sítio onde a gente está pegando, tinha uns carneiros lá que o sangue de Jesus tem poder. Claro que 95% é da minha falta de experiência, porque eu nunca mexi com carneiro e não sei o que fazer. Mas os outros 5%, eles faziam o que eles queriam. Tinha um morrinho, pulava, tinha uma cerca, pulava, tinha a soja do vizinho, ia na soja do vizinho. Eu oferecia milha aqui, eles comiam a milha aqui e depois ia para a soja do vizinho. Eu tocava eles para dentro, eles vinham metade do caminho, dava a volta ali num bambu que tem, eu guiando, já voltava de novo para a soja. Os bichos fazem o que quer. Imagina você 1 ano indo em direção a Jerusalém, levando um carneiro perfeito, porque não pode ser aquele mais feinho, aquele bonzinho que aguenta o tranco, o cai, capota e continua vivo. Não, tem que ser um cordeiro, um novilho novo, para que você leve para ofertar o sacrifício. Então era comum fazer-se o quê? As pessoas vendiam o carneiro lá na cidade de onde eles estavam saindo, traziam dinheiro, chegava em Jerusalém, chegava ali no templo, e no templo havia um lugar onde os homens vendiam cordeiros, carneiros e pombas perfeitas para serem levados ao sacrifício. Porque é muito mais fácil viajar com dinheiro no bolso e correr e fugir, se alguma coisa acontecer, do que você levando um carneiro ou seus bens, seus pertences. Era algo comum de se acontecer naquela época. Mas o problema é que os cambistas cobraram juros demais nas trocas das moedas. O problema era que os homens vendiam uma pomba para ofertar o sacrifício, uma pomba ali que valia, vamos colocar ali, 5, 10 reais uma pombinha, não sei quanto vale hoje. Eles vendiam uma pombinha para o sacrifício, vamos colocar nos nossos dias de hoje. É uma pombinha gourmet, entendeu, né? O hambúrguer que é 5 reais, você paga 50, porque é gourmet, só o nome. Mas os caras faziam o quê? Essa aqui é a pombinha que vai salvar a sua vida.
ela vale R$ 150. Bombinha barata, né, gente? Gostosa. Para o rico, não faz diferença. Para aquele que tem dinheiro, não faz diferença você comprar ali a picanha a R$ 40 ou a picanha angu a 150, 180, 200, R$ 1.000. Porque o cara está abastado de dinheiro, então não tem importância o quanto ele vai gastar. Porque é somente glamour. Mas uma pombinha de R$ 150, vamos falar, você vai comprar um frango aí de 1,5 kg e paga R$ 150 no frango, o que você faz? Vamos ser verdadeiro, deixa o frango lá. Eu fui no mercado lá na Gleba, tinha um presunto lá, R$ 1.500, eu olhei o presunto, nossa, que lindo, vai continuar aí nesse lugar, porque eu nunca vou vir comprar ele. Nem que seja 50 gramas, porque com 50 gramas eu vou lá e compro uns 2 quilos de mortadela, e meu Deus do céu, mortadela com um pãozinho assim, ó, muito mais vale. Aqueles homens estavam impedindo que os mais simples se achegassem ao Senhor. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus estava sempre mais preocupado com aqueles que são simples. A oferta da viúva pobre. Os homens ofertando grandes quantidades de dinheiro e Jesus olhando. Eis aqui uma oferta que se achegou ao Senhor, porque foi uma oferta de tudo que ela tinha. Jesus chega num cenário onde os homens estão ali colocando os juros na garganta do povo simples. Eles estavam roubando aquilo que era das pessoas mais pobres, impedindo elas de se achegarem ao Deus. Impedindo elas de poderem adorar, agradecer, dar suas ofertas, engrandecer o nome de Deus, porque a única forma deles agradecerem naquela época era trazendo um sacrifício de uma pomba, a maneira mais simples. E aqueles homens estavam se utilizando daquilo, sabendo que eles precisavam daquilo para ofertar, para enriquecer o seu próprio bolso. E ali naquele fato, os homens estavam ali naquele pátio, imaginemos que seja aqui na igreja, nesse lugar aqui, e ali na porta da entrada do outro pátio ficavam os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, que muitas vezes não faziam nada, porque eles ainda ganhavam dinheiro em cima daquilo que era vendido. Se usufruíam da fé das pessoas para trazer o lucro para si mesmos. A palavra nos mostra que Jesus chega naquele lugar, chega naquela situação e ele decide: eu preciso purificar o templo do meu Pai. Textos dizem que ele pega um chicote, começa a chicotear e derruba tudo, e começa a quebrar, e começa a empurrar, e começa a fazer um furdunço, que aí então os sacerdotes se lembraram que não pode fazer aquilo no templo, como pode um homem bagunçar a casa de Deus? Um homem cometer pecado na casa de Deus. Não pode esse Jesus incircunciso. É a forma deles xingar bonito, né? Porque não podia, senão eles também entrariam em pecado. E eles ficam bravos porque Jesus está fazendo um furdunço. E aí eles querendo fazer alguma coisa, os pobres e os doentes se aproximam de Jesus e Jesus começa a fazer curas e milagres. E aí aqueles homens de Deus fazem o quê? Agora a gente não pode, que a multidão está com ele. Se fosse sozinho, a gente contra eles dava mais. Agora a multidão está todo mundo ali, vendo Jesus curar, vendo Jesus transformar. Jesus não só fez bagunça, mas também mostrou prodígios para aqueles que eram necessitados. E nesse texto eu gostaria de falar que Jesus quer purificar o seu templo. E quando eu quero falar do seu templo, eu não estou dizendo dessas estruturas, porque essas estruturas nada podem segurar do meu Salvador Jesus Cristo. Mas talvez Jesus queira fazer uma purificação na sua vida nesta manhã. Mas como assim, Johanan? Jesus quer purificar o meu coração, quer purificar a minha vida. Quando isso vai acontecer? A purificação acontece no templo, a purificação acontece nas nossas vidas, quando eu e você estamos fugindo do propósito que eu e você fomos chamados a viver.
A palavra de Deus diz que a igreja é chamada a ser a comunidade dos crentes. A igreja é chamada a ser, em todos os tempos e épocas, a ser um lugar de refúgio, um lugar onde nós podemos encontrar o porto seguro, a aceitação, podemos encontrar o amor de Deus. Mas a palavra de Deus diz que esse lugar aonde nós, eu e você, podemos encontrar o amor de Deus, ele tem um propósito que é adorar a Deus e ter comunhão uns com os outros. A palavra da ceia anuncia o quê? Todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, vem e participe. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, ou o seu irmão tem algo contra você, vai, peça perdão e venha participar da comunhão e da adoração ao nosso Deus. A palavra de Deus diz que a adoração ao Senhor é nós termos comunhão com os irmãos que estão aqui dentro, é nós podermos ir uns aos outros e sabemos que somos humanos, amém? Não somos santos, não somos perfeitos, não estamos ali a maravilha dos homens, mas somos homens que reconhecem que precisam da graça de Deus, precisam do seu perdão, e por precisar do perdão de Deus, também sabemos que precisamos aprender a pedir perdão para os nossos irmãos. Quão difícil é, digamos assim, um crente pedir perdão quando machuca o outro. Quão difícil é um homem e uma mulher reconhecer que mais do que pedir perdão, você precisa pedir perdão para o outro. Porque é muito fácil apontar o outro, mas reconhecer o seu erro é que é o difícil. E a palavra de Deus não diz que nós devemos julgar o próximo, mas que nós devemos apresentar as nossas vidas ao Senhor. E se existe alguém perfeito que não precisa pedir perdão, levanta a sua mão que eu falo, Deus, leva essa alma agora, para que ela não se contamine ao meu redor, porque eu ainda preciso de Jesus. Não sei você, mas eu preciso. Se você não precisa pedir perdão para ninguém, Deus pode levar essa alma porque ela está perfeita e não deixa ela se contaminar. Mas aos que estão aqui ainda precisam reconhecer em seus corações que mesmo não fazendo nada, o silêncio também machuca. Precisamos reconhecer que precisamos pedir perdão àqueles que nos machucaram e àqueles que nós machucamos, para que nós possamos ter comunhão um com os outros. Nós, como nação santa, como filhos de Deus, precisamos entender que a nossa adoração é podermos estar nesse lugar, e não só podermos estar bem, mas sabendo que se eu machucar o Diego, eu vou chegar e reconhecer, Diego, me perdoa. Eu falei mal de você, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu acabei me perdendo nos meus pecados e nos meus pensamentos e acabei falando mal de você. E entenda que isso no cristianismo é que tem valor. Ah, mas como eu vou ficar, o meu orgulho, o que ele vai pensar de mim? O que Deus pensa de você é que é importante. Só que nós colocamos o nosso orgulho em primeiro lugar. E o nosso orgulho nos impede de adorar a Deus. A segunda coisa que eu, como cristão, preciso fazer para que Deus não tenha que vir purificar a minha vida, ou para que eu saiba que Deus irá vir purificar, é que nós precisamos estar crescendo em unidade. Crescendo em unidade é o que, Yohanan? É quando a pastora fala aqui, vamos fazer um jejum. O irmão fala, não vou. Vamos nos levantar em oração, vamos nos levantar ali em um propósito para fazer isso ou fazer aquilo. Vamos todos juntos, irmão. Silêncio. O pastor coloca ali, no todo começo de ano, irmãos, quem aqui leu a Bíblia nesse ano? As mãos vão se abaixando, as cabeças vão se colocando debaixo. Não, eu li a palavra. Quem leu a Bíblia toda esse ano? Misericórdia, pastor. E aí ele diz, mas não terminou esse ano, continua o propósito, você vai continuar lendo, termina de ler a Bíblia, porque o importante é que você conheça a palavra de Deus.
unidos em um propósito, crescendo em união, para que junto possamos estar chegando à estatura de homem perfeito, que não somos, mas pela graça do nosso Senhor, poderemos nos tornar um junto com Ele. A palavra de Deus nos mostra num fato lá em Atos, que um homem de Deus foi preso, e a igreja não fez nada. O que aconteceu com esse homem? Quem sabe? Morreu na cadeia. E aí aconteceu um outro fato que a igreja ficou sabendo, que aí um dos apóstolos foi levado à prisão, e a Bíblia nos conta que a igreja junta se uniu para orar pela vida do apóstolo, e aí o que aconteceu? As cadeias não puderam conter aquele homem, se abriram, e o milagre foi feito, que aquele homem saiu da prisão livre. Porque uma igreja unida tem poder em Cristo Jesus. Uma igreja unida num propósito, irmãos, saibamos que essa construção dessa igreja é a união de homens e mulheres, porque sabemos que não é só o dinheiro que faz isso acontecer. Mas é quando homens e mulheres estão com um propósito, sonhando, colocando, esquematizando. Quase toda vez que eu venho na igreja, eu vou lá com o irmão ali e falo assim: o que você acha de eu fazer aquilo? O que você acha de fazer aquilo lá? O que você acha de você fazer aquilo? Uma escada daquele jeito, a porta daquele jeito. E se colocar inox? A gente estava voltando de Apucarana, a gente conversando. Como que é melhor fazer lá na frente? É inox ou metalon? Qual que fica melhor? E aí o irmão deu uma dica, eu falei: nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, tem que conversar com meu pai. É podermos juntos estar sonhando o mesmo sonho, e quando sonhamos e colocamos esse propósito, todos caminham na mesma direção, e o milagre de Deus acontece. A escada está pronta, a rampa está pronta, a parte da frente está maravilhosa, olha lá aquele negócio, toda vez que eu olho aí, meu Deus, que coisa linda! Olha o milagre de Deus acontecendo através do povo dessa igreja, que está sonhando junto com uma reforma desse templo. A palavra de Deus nos chama como templo, como os homens de Deus, a estarmos vivendo juntos, crescendo em unidade. E a terceira coisa ali, é proclamando o evangelho ao mundo. Eu e você como igreja precisamos anunciar o evangelho a todas as pessoas e criaturas, anunciando que há somente um Deus sobre as nossas vidas. E o problema daquela nação é que os sacerdotes estavam olhando os cambistas e não faziam nada. Os homens que deveriam apresentar a nação espelho, a nação santa, a nação maravilhosa, estavam vendidos em suas corrupções, e aqueles mais necessitados não podiam se achegar ao Senhor, porque homens decidiram afastar eles de Deus. Yohanan, eu não faço isso. E aí eu digo para você, fazemos todas as vezes que não anunciamos o nome do nosso Deus. Mas quando eu não faço isso, Yohanan? Quando você não reconhece que o alimento que está na sua casa é porque Deus fez o alimento chegar. É quando você não reconhece que o dinheiro que está chegando na sua casa é porque Deus tem abençoado a sua vida. Você não reconhece que a saúde que você está aqui presente não está lá numa cama de hospital, é porque Deus tem dado saúde para a sua família. É quando eu e você não reconhecemos que tudo que temos, tudo que podemos alcançar, é porque Deus tem prosperado em nossas vidas. Proclamar através das nossas existências, daquilo que possuímos e daquilo que deixamos de possuir, que Deus é o único centro da minha e da sua vida. Precisamos parar de olhar para os nossos status, parar de sermos consumidores da fé, ou então de mercadores da fé, e vivermos verdadeiramente como filhos de Deus, anunciando aquele que tem salvado as nossas vidas.
Esse lugar aqui não é o lugar para você fazer network, para você vender o seu negócio, para vender as suas ideias. Você pode fazer isso? Pode. Mas desde que o seu coração esteja centrado no nosso Senhor. Se você estiver no propósito, com o seu coração adentrado lá com Deus, sendo o centro de todas as coisas, tudo pode acontecer, porque um homem está focado com os seus olhos no Salvador. Pedro está no barco lá e Jesus fala, vem, anda para fora do barco, está chovendo, a tempestade. Hora que Pedro pula do barco e seus olhos estão fitados no Senhor, o milagre acontece. Ele anda sobre as águas no sobrenatural, porque os seus olhos estão focados no propósito que é o Senhor. Mas quando ele tira os seus olhos do Senhor, o que acontece? Ele afunda. Eu e você precisamos estar vivendo o propósito de filhos de Deus, de proclamar o Evangelho a toda criatura. Não é proclamar o Evangelho somente para aqueles que amamos, não é o Evangelho somente para as nossas famílias, é o Evangelho para todas as criaturas. É o Evangelho para o seu inimigo. Mas irmão Yohanan, crente não tem inimigo. Ah, se não tem. Parece que o crente aí que arruma inimigo. Antes ele não tinha, mas a hora que ele virou crente. A palavra de Deus nos anuncia que nós temos que anunciar o Evangelho a todos. E a todos é aquele que tem pisado no teu sapato também. É aquele que te machucou, é aquele que está falando mal de você, é aquele que está levantando calúnia contra a sua vida. A palavra de Deus diz que ele precisa tanto do amor de Deus, como você. Ai, Yohanan, eu estou muito melhor que ele. Não está não. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da graça do nosso Deus. Quando Yohanan, Jesus vem purificar ao templo, Jesus vem purificar ao templo, quando eu e você tentamos impedir a glória de Deus de ser manifesta na vida dos outros. Jesus chega naquele lugar e lá, bate lá, tira os cambistas, tira aqueles homens, e aí ele começa a fazer curas e maravilhas, e os fariseus estavam preocupados com o quê? Com as crianças cantando. O milagre de Deus acontecendo. Irmãos, aqui, imagina aqui nesse lugar. Aqui. Não sei se você já viu, de vez em quando as crianças vêm aqui na parte da oração, quinta-feira, vem aqui e começa. Corre para lá, corre para cá, corre para cá. E os pais correndo atrás dos filhos, é uma loucura, uma coisa acontecendo. Imagina, aí a pessoa vem aqui, começa a orar, a pessoa não anda e começa a andar. E aí o pastor olha assim, ô irmão, cuida do teu filho lá, pelo amor de Deus, olha lá, ó, tá fazendo bagunça. O cadeirante acabou de andar, e o pastor aqui, ó, ô pastor lá, ó o teu filho ali, pastor lá, pelo amor de Deus, ali, ó, não para de conversar ali no fundo da igreja, pelo amor de Deus, se coloca no meu lugar, pastor. Trazendo para os nossos dias, seria mais ou menos isso. O cego enxergando e o fariseu olhando lá, ô irmãozinho, olha lá, teu filho está arriscando o meu carro, meu irmão, pelo amor de Deus. O carro é importante, meu irmão, mas o outro que era cego, está vendo? Ele vai ver o risco do seu carro, glória a Deus. Gente, ele não via. Nem me lembro da história do Diego, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus está repreendido. Mas o que aqueles homens estavam fazendo? Os milagres estavam acontecendo no pátio do templo. E eles estavam preocupados que as crianças estavam correndo e cantando Hosana, ao Filho de Deus, ao Filho de Davi. Os homens e os fariseus e os saduceus estavam preocupados, porque havia um homem no meio daquelas pessoas que estavam tendo mais importância e influência do que si mesmos.
Eles não estavam preocupados que aqueles homens estavam conhecendo a Deus verdadeiramente, mas eles estavam preocupados com si mesmos, querendo impedir aquilo que Deus estava fazendo. Eu imagino Jesus botando a mão na cabeça de um cego e o fariseu lá em cima olhando: ô Jesus, você não está vendo o que as crianças estão fazendo? Jesus assim, né, vamos ser crente, colocou a mão na cabeça, olha aquele cara gritando lá, termina de orar, o cara é curado, e ele olha para ele e diz: mas você não leu as escrituras? Está dito isso aqui. Aí que o fariseu pegou e falou: ele não sabe que eu leio a palavra todo dia, eu daqui, ó, um mestre da lei, não sei a palavra, né? É falar para o mecânico que ele não sabe trocar a roda. Falar para a professora de português que ela escreve errado. Que a matemática não sabe quanto que é 2 mais 2 é 4. São situações onde Jesus olha e fala assim: você não está vendo o cumprimento da palavra de Deus, daquilo que você tanto lê? Está cumprindo-se aqui a palavra e a escritura, e você está preocupado em que a sua influência está se perdendo no meio do povo? Líderes que costumam levar as pessoas para si mesmos, não levam para Jesus. Quem foi que converteu aquele irmãozinho? Fui eu. Misericórdia, irmão. Toda vez que eu vou evangelizar uma pessoa, me dá um frio na barriga, porque eu sei que é Deus que vai fazer, e se Ele não fizer, Ele não fez, porque eu não consigo convencer ninguém. Eu não consigo nem convencer meu irmão a trocar de jogo que ele joga no computador, e quanto mais o outro a aceitar Jesus Cristo. Você, homem, muitas vezes não consegue nem escolher o que você vai jantar, quanto mais falar aquilo que a pessoa tem que aceitar Jesus. Mas aqueles homens estavam impedindo ao nosso Deus de receber a glória pelaquilo que estava sendo feito. Aqueles homens deveriam olhar para o milagre e falar também: Hosana, Deus seja abençoado, o milagre está acontecendo no meio de nós. Eu não sei de quantos de vocês, mas eu amo ver milagres. É uma maravilha, porque dentro de mim começa a brotar uma chama, botar uma vontade, um negócio, e dentro de mim eu fico assim: nossa, que negócio doido, não vai ser eu que vou orar para aquela pessoa não, mas aleluia, glória a Deus. Pega o endemoniado, e aí a minha mãe vai lá fazer a libertação: glória a Deus, aleluia, Deus é verdadeiro, Deus é real, só fortifica a minha fé. Aqueles homens vendo os cegos sendo curados, e olhando: como pode esse homem estar fazendo isso aqui neste lugar? Homens e líderes que começam a se enciumar daquilo que está acontecendo ao seu redor. Homens que começam a olhar para suas esposas e Deus está olhando a sua esposa e fica falando assim: mas por que Deus usa tanto ela e não usa a minha vida? Ou ao contrário, esposas olham para o esposo e dizem: por que Deus usa tanto a vida dele, mas não está usando a minha vida? Glorifica que Deus está usando a vida dele, porque ele poderia estar perdido lá no pecado. Mas não, por que não acontece comigo? Por que não é comigo? Por que não é o meu próprio umbigo? Homens que tentam impedir aquilo que Deus quer fazer e que somente Ele pode fazer. Quando Jesus vem purificar a sua igreja, quando eu e você rejeitamos aqueles que Jesus quer receber e aceitamos aqueles que Ele rejeita. Os sacerdotes, os homens de Deus, eram conhecidos por pegar o dinheiro daqueles que estavam roubando no pátio. Se for olhar a parte da história, Anás e Caifás, eles eram ali um fariseu e o outro saduceu, dois ali guiados para viver e mandar naqueles homens. Para não ter briga, eles dividiram o poder, mas os dois mandavam. Só que Anás, que era saduceu, era o rico. E falava e pegava o dinheiro daqueles que estavam lá no pátio dos cambistas, e estava lá com o povão, e estava com a galera. Já o Caifás era o fariseu, que olhava para aquilo e falava: não pode roubar o povo. Mas só falava isso quando estavam os dois sozinhos. Porque quando estava na multidão,
ninguém falava nada. Homens que se calam diante das injustiças que estão ao nosso redor. Ah, porque aquele homem é importante. Não, não é o homem que é importante, é Deus que é importante. Homens que começam a escolher pessoas pelaquilo que eles podem fazer e não pelaquilo que Deus está olhando para eles. A palavra de Deus nos diz lá, Davi, quando foi ser ungido, chegou todos os filhos ali do seu pai, tinha muitos filhos, um forte, alto, mais velho, o outro menorzinho, magrelo, mais rápido. De todos aqueles homens, Jesus olhou, a palavra de Deus nos fala, Samuel olhando para as qualidades do homem, e Deus olha para ele e fala, tem mais algum? O pai dele fala, tem mais um filho, um excluído, um pequenininho, um ruivo, uma lembrança do meu pecado, que está lá com as ovelhas, que eu mandei o mais longe possível. Aí Deus fala, manda chamar aquele lá, aquele que não sabe cantar, aquele que não sabe pregar, aquele que é gago, aquele que não sabe falar, aquele que está envergonhado, aquele que não tem as qualidades, aquele que não tem a força. E aí ele vem. Quando chega na porta, chega um piazinho de 13 a 15 anos, magrinho, magrelo, fraco, ruivo, fedendo a carneiro, porque se você mexe com carneiro, saiba, você vai feder carneiro. Eu mexi ali, meu Deus do céu. Por que você vai mexer? Não, por que você vai mexer no carneiro? Porque senão ele me bater, então segura o bicho no garrote aqui, ó. Fedendo pra caramba, chega um menino, e aí ali o Samuel olha, Deus fala, é esse, ele não pode. Essa é a minha conjectura, né, gente? Uma criancinha de 13, 14, 15 anos entrando ali, fedendo, com o estilingue no bolso, Jesus fala, é esse! E Samuel olha assim, não pode ser o rei de Israel, essa criatura. Esse negócio que veio correndo, devia estar com as remelas no nariz de correr para chegar no pai chamando. Deus fala assim, tá com o óleo na cabeça. Samuel, meu Deus do céu, o milagre vai ter que ser grande para acontecer isso aqui mesmo. É só Deus para fazer isso, porque o antigo, Saul, a palavra de Deus diz que era um homem alto, mais alto que todos os judeus, formoso, belo e forte, mas que não fez a vontade de Deus e perdeu a unção. E aí estava o pequenininho, de 13, 14, 15 anos, magrelo, nos torrando do sol de cuidar das ovelhas. Deus pega, é esse que eu vou ungir, e vira o óleo na cabeça dele, e ele se torna o rei de Israel, aquele que levava adoração ao Senhor, um homem segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que anunciar o evangelho a todas as criaturas, porque eu e você não podemos dizer quem vai ser o próximo Davi. Ah, mas aquele é meu inimigo, não importa, Deus pode levantar ele como a salvação da sua vida. Quantos aqui tem um chefe que não presta, mas Deus tem ainda trazido o alimento na sua casa através desse chefe que não presta? Nós não podemos escolher quem Deus quer derramar a sua glória. Eu lembro que lá em Arapongas, quando eu tocava bateria, porque eu não tocava, tinha um monte de gente que tocava bateria melhor que eu. E quem que foi tocar? O descoordenado do Yohanan. Porque o outro estava na balada, o outro estava pegando a outra menininha do louvor, o outro estava lá se prostituindo. E o torto do Yohanan que tocava errado, a baqueta voava, batia na bateria, minha irmã tinha que bater o ritmo aqui no pé. Minha irmã tocava teclado assim, ó, para dar o ritmo, porque ritmo... Até na palma a gente errava. Mas Deus faz o seu milagre. E sabe por que eu tocava bateria, gente? Porque eu ficava escondido dentro da casinha, eu sou tímido. Meu pai, escolhe o instrumento, eu olhei, qual que é o mais escondido? Fui para a bateria. E aí Deus olha para mim e fala assim, vou te levantar como pregador. Eu, misericórdia, gente, eu não falo nem com quem está sentado do meu lado do ônibus. Assim, vou te levantar como pregador. Eu falei assim, esse é um milagre mesmo, porque eu pregar aqui, para quem sabe, eu sou tímido, gente. Se a pessoa não conversa comigo, tá tudo bem.
Eu lembro que eu voltava, ia para a minha escola e voltava sentado a mesma pessoa, 2 anos. A gente só falava, oi, oi. Quando não era só assim, ó. Acabou! E a pessoa guardava o meu lugar, por quê? Porque sabia que a gente não conversava, então era assim, sonho, sabe? Quando outra pessoa estava do lado e eu entrava no ônibus, a pessoa me olhava com uma cara de desespero assim, e sempre era uma veinha. Conversava e falava e não sei o que, a pessoa com aquela cara de desespero e eu sei o que você está sofrendo. Olhava para ele com aquela compaixão, falei assim, graças a Deus, Deus me livrou dessa veinha, que gosta de conversar. E Deus pega num sonho e fala para mim, é você que eu estou chamando para anunciar a minha palavra. Porque você não tem as qualidades, você não tem a forma, mas eu sou quem faz a obra na sua vida. Moisés era gago e Deus colocou ele diante de uma multidão de 5.000 homens, para falar, vai, liberte o meu povo, leve ele para a terra prometida, porque sou eu que estou ungindo os seus pés. Eu e você precisamos parar de colocar quem deve ser aquilo ou aquilo lá no reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele unge aquele que é impossível, aquele que não tem forças, aquele que não tem qualidades, mas Deus capacita, ergue e frutifica, para que todos saibam, obrigado, que foi Deus que está fazendo um milagre na vida dele. Nós precisamos fazer diferente do que aqueles homens fizeram. Aqueles homens rejeitavam os enfermos, rejeitavam as crianças, eles rejeitavam os gentios, mas eles aceitavam os líderes em pecado, eles aceitavam os cambistas, os comerciantes, os exploradores, os falsos religiosos. Porque aquilo fazia bem para a vida deles. Eu e você precisamos de parar de coabitar com o pecado ao nosso redor. Mas, Yohanan, eu não posso apontar o erro do outro. Você não deve apontar o erro do outro usando a sua vida como exemplo. Mas a vida de Cristo, que é o nosso exemplo maior. A palavra de Deus diz que eu e você precisamos usar essa régua para que nós possamos andar. E para que as pessoas que estão ao nosso redor possam andar juntos com Cristo. A palavra de Deus diz, não julgue mesmo, colocando a sua vida como exemplo, mas coloque o do nosso Senhor Jesus, como exemplo a ser seguido. Toda vez que a minha mãe vai sair de casa ou de viagem, ela fala assim, Hanan, Jesus vai estar te olhando. E ela diz assim, você pode fazer tudo de errado que você vai fazer, mas Jesus vai estar te olhando. Jesus sabe aquilo que você está fazendo. Sua esposa pode não saber, o seu esposo pode não saber, a sua mãe, o seu pai pode não saber, mas Deus sabe aquilo que você está fazendo. E Jesus olha para aquela situação e fala, basta! Eu vou purificar a minha casa, eu vou purificar o meu templo, eu vou purificar a vida do meu irmão. E nesta manhã Jesus fala, eu quero purificar a sua vida. Chega de pecados escondidos, chega de pecados guardados, chega de pensamentos, ideias, chega de achar que Deus pode fazer aquilo ou pode fazer aquilo, siga fiel ao Senhor. Quando Deus fizer aquilo, eu vou fazer aquilo lá. Para de barganhar com Deus, que Deus não é um cambista. Ele não só abençoa a sua vida quando você está perfeitinho, Ele abençoa a sua vida porque Ele é teu Pai. E como pai, Ele não nega o amor ao seu filho, mas também corrige no momento certo. Deus quer purificar a sua igreja. E quando eu falo igreja, eu digo você. Porque nós sabemos que o Brasil é 50% cristão. Misericórdia. E no carnaval agora tem bloquinho crente.
Vamos sambar junto para oferecer o amor de Cristo. Aquilo que era profano agora se torna santo porque eu quero. Pastores dizendo que aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, você vai ter. Moisés queria entrar na terra prometida e Deus falou o quê? Não vai. Homens e mulheres falando aquilo que eles querem viver, querem ter, mas não é a palavra de Deus. Por isso que o pastor diz, leia a palavra, para que não seja enganado pelos falsos profetas, e aqueles que dizem conhecer a palavra, e dizem saber o caminho, mas é um cego guiando outro cego. Yohanan, quando a purificação vem sobre o templo, não tem um tempo que eu decida, mas é quando Jesus decide que ele precisa purificar a sua casa. E se Deus está levantando isso nesta manhã, é porque Deus quer purificar a sua casa nesta manhã. Ele quer tirar todos os pecados escondidos, tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Ele quer te guiar novamente para o caminho onde você saiba que o seu propósito é o perdido, que aquilo que está acontecendo ao seu redor é para que o mundo saiba, para que Londrina saiba, para que a sua família saiba que verdadeiramente há um homem e uma mulher de Deus naquela casa. Testemunho e testemunho. Muitos homens e mulheres se afastam da minha mãe, porque elas sabem que ela é uma mulher de Deus, e que se Deus falar, ela vai falar. E as pessoas não querem ouvir aquilo que Deus quer anunciar. Por isso, nesta manhã eu pergunto, você quer ouvir a voz de Deus, ou a sua própria voz? Se você quer ouvir a voz de Deus, saiba que Ele deseja purificar a sua vida. E se você deseja isso, se coloque de pé nesta manhã. Deus quer usar a sua vida. Deus quer construir uma história com você. Não somente um Deus que você lê na Escritura e você fala, nossa, Davi andou com Jesus, Davi andou com Deus. Aqueles homens, Abraão, Isaac, Jacó andou com Deus. Não. Ele quer dizer assim, Diego, eu quero andar com você. Ele quer dizer, Itamar, eu estou contigo. Ele quer dizer assim, eu estou com você no pior momento e no melhor momento. Eu estou com você para construir essa história. Curva essa cabeça nessa manhã. Deus quer purificar a sua vida, para que uma história nova possa ser escrita. Jesus estava purificando o templo, porque ele haveria de ser crucificado naquela cruz, para que todos pudessem encontrar o perdão no sangue do Senhor Jesus Cristo. Talvez hoje nessa manhã Deus queira purificar a sua vida nesse templo, nesse lugar, porque Deus quer começar uma nova história, um novo momento, começar a fazer milagres, começar a fazer transformações, começar a usar as suas mãos, a sua mente, o seu pé, o seu intelecto, o seu coração, as suas forças, as suas fraquezas. Deus quer começar a usar essas coisas para manifestar o poder e a glória de Deus através dos filhos. Curva essa sua cabeça. Deus quer purificar a vida dos seus filhos.